Olá, hoje nossa aula vai ser sobre a contribuição dos negros e dos índios no Mato Grosso do Sul, no caso. Por que eu falei Mato Grosso? Porque nesse período que nós vamos tratar, que eu vou começar desde o período aurífero aqui, 1718 a 1750, Mato Grosso do Sul ainda não tinha sido dividido, só era o Mato Grosso, né? A divisão do nosso estado vai acontecer bem depois, em 1977, que acontece em 11 de outubro, tá? Então a chegada dos primeiros fazendeiros aqui na nossa região em Mato Grosso vai acontecer em 1722, no Chapada dos Guimarães, o tenente-coronel Antônio de Almeida Lara e irmãos Lemes, que vão chegar junto com a mão de obra já, que é a mão de obra escrava indígena. Em 1729, os padres José de Frias e Antônio de Moraes, eles chegam em Mato Grosso do Sul, junto com os escravos também que vão fundar um povoado às margens do rio Coxim. Eles vão chegar aqui, já vão vir com a mão de obra e os índios já estavam morando aqui nesse período. Eles eram moradores já aqui. A população escrava aqui em Mato Grosso do Sul, nesse período aí, ela estava com aproximadamente 10.775 pessoas, de homens negros, né? Negros escravos entre homens, mulheres e crianças. E além dos escravos aqui, nessa capitania, que eles vieram para cá e formaram uma capitania. Tinham comerciantes, mineiros, pequenos agricultores, poucos fazendeiros, não vieram bastante fazendeiro, né? Alguns escravos e a população indígena que predominava, que era bastante aqui, né? Também nesse período aqui, o que vai acontecer? Acontecia algumas fugas de escravo. Isso é histórico, né? Desde a escravidão está vindo desde 1500, então desde aquele período já havia fuga de escravo e aqui continua a mesma coisa. Na verdade, é a fuga do escravo, dos escravos, dos trabalhadores negros, que vai dar origem às comunidades quilombolas, que inclusive Maracaju tem uma que é chamada de Comunidade São Miguel. A fuga desses escravos, no caso, acontecia por alguns motivos, dívidas, casais enamorados que fugiam em direção ao domínio espanhol. Por quê? Os espanhóis gostavam de pegar mão de obra negra, porque eles eram bons agricultores. Então, como os escravos sabiam que os espanhóis gostavam do trabalho deles, quando eles fugiam, eles iam procurar os espanhóis, em busca de moradia, de trabalho e tudo mais, né? Porque nesse período aí eles queriam uma morada. E aí o que era feito para eles? Não tinha salário. Aí o dono da fazenda falava, não, você planta aqui uma roça, cria os gado e aí o que plantar e o que criar fica para o consumo, né? Para a sobrevivência. Então era assim que era tratado, não tinha uma relação trabalhista salarial. E a população aumentou. No final do século XIX, nós tínhamos aqui uma população de 26.836 pessoas. Desse total de 26.836 pessoas, 11.910 eram negros. Ou seja, 46% da população mato-grossense era negro. E aí eu pergunto, o porquê que tem tanto preconceito? Se os negros e os índios já moravam aqui desde esse período, desde do século XVIII, né? Então não há necessidade, são pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico aqui do Mato Grosso do Sul, do Brasil todinho. Então é importante compreender como é que foi a história da população, que muitas vezes não vem no livro didático, para a gente poder valorizar. A gente só valoriza as pessoas, dá o valor a partir do momento que conhece a história de cada pessoa, de cada etnia, de cada grupo, né? E a população indígena, o Estado tratava diferente. Como a população indígena, ela até hoje, ela não se enquadra no modelo capitalista de produção excedente, né?
que produzia mais, o que o Estado português queria? Reunir eles em aldeias, que é o aldeamento que inclusive existe até hoje, Maracaju tem uma, que se chama Aldeia Sucuruí. E aí, nessas aldeias, os portugueses iam ensinar essa população a plantar. Só um parênteses, nem toda a população tem a característica de agricultores, mas o Estado português não queria saber, eles queriam que todos os moradores indígenas, todos os índios soubessem a agricultura e praticassem para eles se transformarem em mão de obra, que eles estavam precisando de mão de obra para nova atividade que está surgindo aqui no Mato Grosso do Sul. Então, seria a mão de obra, no caso, necessária com a implantação das grandes fazendas que vão surgir, tá? Que o território era grande, estava sendo explorado recentemente, né? E essa população indígena, alguns, eles vão conseguir fazer um trabalho assim mais próximo e conseguem inclusive a conversão da religião, eles se convertem ao cristianismo, né? Mas alguns não. Algumas dessas populações aí, elas vão adentrar pelas matas, não vão se render. Então, cada caso é um caso na história na história indígena, né? Porque se a gente falar em Mato Grosso do Sul, nós temos aqui os Terena, que são agricultores, e em Maracaju nós temos os Guarani, que eles também fazem o plantio, que é só para o consumo, mas a característica dele, historicamente falando, não é agricultura. Nós temos os Guató lá em Corumbá, que são pescadores. Nós temos Caduel lá em Bodoquena, em Bonito, na região de Bonito, que eles são exímios cavaleiros, né? Inclusive participaram da Guerra do Paraguai e tiveram uma participação expressiva. Então, cada comunidade indígena e cada etnia tem uma característica cultural diferenciada. Aí, em 1822, até 1888, acontece a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, e o José Bonifácio de Andrade e Silva, ele passa a ser ministro do Dom Pedro I. Aí a proposta dele era um projeto para o Brasil, o nome do projeto dele. O projeto dele previa o quê? O que ele queria? Ele queria o fim do tráfico de escravo africano e o gradual término da escravidão no Brasil. Lembrando que a escravidão acontece já em 1888, né? Então ele queria o fim da escravidão e o objetivo dele era o quê? Era a política de branqueamento. Ele queria implantar a política de branqueamento da população, que era aquela teoria que já estava sendo divulgada na Europa, que vai chegar no Brasil. E a política de branqueamento vai ser o quê? Fazer com que houvesse a miscigenação cultural entre índios, negros e brancos, porque aí vai chegar também a população branca para acontecer a política de branqueamento, para branquear a população e haver desenvolvimento. Essa era a proposta. Aí nós temos assim, essa população negra e a indígena, ela vai ter uma contribuição significativa aqui, uma contribuição cultural, ela vai deixar uma contribuição cultural muito grande para nós até hoje, na religião, na dança, na música, na culinária, na fauna, na flora, e os indígenas a mesma coisa, né? Na fauna, na flora, na geografia, muitas palavras aí que são faladas têm a origem indígena. Maracaju, por exemplo, né? Maracaju é um nome indígena, que tem várias teorias. Uns falam que a história lá do papagaio, já para os índios eles falam que Maracaju é sol que reluz, então tem vários significados aí. Mas eles deixam essa contribuição, além dessas contribuições na comida, nos hábitos, crenças, porque na verdade, o Brasil todinho é um mosaico de cultura, né? Nós recebemos muitas influências culturais, não só de índio e negro.
Aqui em Maracaju, por exemplo, se a gente for pensar em Mato Grosso do Sul, vamos falar do nosso caso Maracaju, nós temos a contribuição dos holandeses, nós temos indígena, nós temos paraguaio, nós temos os negros. No início, lá no início, quando chegam os primeiros moradores aqui em Maracaju, chegaram até os russos, que começaram o plantio de arroz aqui, trouxeram como contribuição, né, as primeiras máquinas aí que foi usada no plantio do arroz, né? Então, se a gente for observar bem a história, a gente jamais pode pensar assim que essa população indígena e a negra, população africana, não deixaram nenhuma marca na nossa história. Eles deixaram uma marca significativa e continuam contribuindo até hoje para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Porque a história é assim. Na verdade, nós somos fruto do quê? De uma mistura de raça. E a mistura de raça entre todos que compõem o Mato Grosso do Sul e o Brasil. Porque eu não posso dizer, se eu sou natural aqui do Mato Grosso do Sul, eu não posso dizer que eu não recebi a influência desses dois grupos. Né? Eu recebo até hoje. Né? Eu sou descendente indígena, assumida, né? Mas eu também tenho um pouco de africana também por causa do meu cabelo. Então a origem e que as características que a gente tem, né, é o resultado dessa miscigenação cultural. Então é isso, pessoal. A história do Mato Grosso do Sul ela é muito ampla. Aqui só fiz uma pincelada do todo, né, de um pouco da história, e para que a gente, né, consiga entender melhor como é que se compõe como é que é a história do Mato Grosso do Sul, é necessário ler um pouco mais. Tem vários teóricos aqui do Mato Grosso do Sul que escrevem sobre a história do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso para a gente compreender, inclusive de Maracaju, que tem poucos escritos. Mas nós somos sul-mato-grossenses, uma mistura